Boa tarde, amadas, nossas mães queridas. Hoje, mais um dia de formação, mais um dia de oração, mais um dia de vitória. Semana passada, nós conhecemos a padroeira do movimento, Nossa Senhora de La Salete. Aprendemos que é com ela que vamos ser moldados para poder sermos agradáveis a Deus e saber verdadeiramente o caminho a seguir. Hoje nós vamos conhecer a nossa copadroeira, Santa Mônica, e aprender com ela como bem conduzir a nossa família à santidade, de volta para casa, de volta para o amor de Deus, como lutar, como guerrear com armas espirituais para conseguir a vitória de sua conversão. Vamos falar então de Santa Mônica. Mônica nasceu na África e foi criada num ambiente cristão, né? Quando chegou à idade, seus pais escolheram o seu esposo, o jovem Patrício, e ele era um nobre pagão de comportamento passional. Não foi nada fácil para Mônica, mas vocês vão ver como Santa Mônica conseguiu a conversão do seu esposo. Com ele, ela teve 3 filhos, mas um deles, que você conhece bem, deu muito trabalho para ela, né? Custou muitas lágrimas, muitas orações, que foi Santo Agostinho, né? E nossa mãe, com certeza, estava junto com Mônica, ensinando ela a ter paciência, a ter vida de oração e a conquistar esta grande vitória. Vou falar primeiro de Santa Mônica, esposa. O marido a traiu. O marido era violento. E Santa Mônica, com a doçura, né? Com o seu jeito manso de ser, ela rezava. Ela enfatizava as suas virtudes. Guardava silêncio quando ele estava exaltado. E quando ele se tranquilizava, então ela podia argumentar. E com isso, ela foi conquistando o coração de Patrício. E ela traz para nós um manual de esposa contra a briga, né? E ela nunca desistiu de interceder pelo seu marido e pela sua sogra, que também era muito difícil. E ela rezou incessantemente, né? E conseguiu, após 30 anos, que ele se convertesse. Mas não foi fácil para Mônica ser traída, ser humilhada. Ele nunca bateu nela, né? E as suas vizinhas até se espantavam porque ele era uma pessoa agressiva. Porque Santa Mônica se calava e orava. E ela ensina isso para nós. Como vencer essa batalha, como ser uma esposa que conduz o marido ao Cristo, à conversão. Santa Mônica foi perseverante, foi forte. Ela lutou por sua família, viveu para a conversão também do seu filho, Agostinho. E agora vamos falar desta batalha que ela teve que enfrentar até ver a vitória. E esse exemplo é para você, esse exemplo é para mim também. Santa Mônica, ela tinha sabedoria para lidar com as situações da vida cotidiana, situações familiares, né? Mônica, ela era discreta, compreensiva, equilibrada, ainda dava conselho para outras amigas, né? Iluminada em todas as circunstâncias por Deus, né? Mesmo diante desse casamento que eu falei para vocês, repleto de espinhos, Mônica teve suas rosas, e foi seus filhos, né? E Patrício, seu esposo, ele se sentiu assim completo, né? Vaidoso e orgulhoso por seus filhos, né? Então não poupou despesa, esperando deles
a glória, a prosperidade econômica. Isso aí, né? Mônica, por sua vez, ela via seus filhos como um grande dom de Deus. Sonhava em educá-los, né? Nos ideais do Evangelho, mostrando o seu exemplo de vida, né? Porém, um dos filhos exigiu mais de Mônica, Agostinho. A partir do momento que ele se extraviou do caminho reto, começou a se deixar levar por mentiras, Mônica não viveu senão para ele. Todas as suas ações eram dirigidas para a conversão do filho, né? E ela ia atrás do filho dela em todos os lugares, né? Até que ela conseguiu vê-lo cristão católico, né? Então, assim, Mônica derramou muitas lágrimas. Ela orou muito a Deus, com confiança. Suas lágrimas não eram lágrimas de desespero, mas eram lágrimas daquela mulher que buscava, angustiada, né? Ali, logo aquela graça, né? E o próprio filho, Santo Agostinho, relata essa angústia do coração da sua mãe, que rezava, chorava, suplicava e procurava encontrar na oração uma luz que iluminasse o caminho dele, né? E foi assim que ela conseguiu, com uma oração incessante, cheia de lágrimas, mas não uma oração de fuga, pois era iluminada pela fé. Sabia o propósito de Deus na vida do seu filho e soube esperar o dia da vitória. Santa Mônica sabia o poder da oração. Ela ensinava também as suas amigas a seguir esse caminho, né? Reza aquele que se coloca, né, diante de Deus com humildade. E ela se colocava diante de Deus com humildade, reconhecia a sua pequenez, né? Para a Mônica, rezar era falar com Deus, esse Deus presente em sua vida, né? Esse Deus presente em seu coração. Ela não precisava de palavras rebuscadas, você não precisa de palavras bonitas, rebuscadas para falar com o seu Senhor. Não precisa de conhecimentos teológicos, né? Precisa de simplicidade, né? Abra o seu coração para o Senhor, coloca para Ele a sua batalha com o seu filho ou sua filha nesse momento, né? E com paciência e confiança, né? Mônica rezava, chorava, se colocava ali diante de Deus e vigiava, saía atrás de Agostinho, onde Agostinho ia, ela estava lá, ela não desistiu e conseguiu a vitória, assim como você também vai conseguir a vitória. A história de Mônica, ela vem ao encontro com os problemas que encontramos no nosso dia a dia. Ela é uma testemunha para nós do quanto a oração de uma mãe tem poder. Mesmo diante de todas as dificuldades de sua família, ela não fugiu das suas responsabilidades, não se fechou para Deus, não perdeu sua identidade cristã. Pelo contrário, fez-se luz no meio das trevas, né? E é um exemplo de coragem, de esperança, né? Que aquela que confiou em Deus, aquela que lutou com todas as suas armas espirituais e com muita sabedoria, conseguiu tanto a conversão do seu marido quanto a conversão do seu filho, Santo Agostinho, porque os outros dois filhos já seguiram o exemplo da mãe, de santidade, né, de vida de oração, de comunhão com Deus. Só Agostinho deu esse trabalho para Mônica. Ela teve muito trabalho com seu marido pagão, pois ele não professava a mesma fé que ela, né? E quantos casais passam por isso hoje, né? Não é por isso que se deve perder a confiança na vida matrimonial, né? Na sua identidade cristã. Ela conduziu muito bem essa situação, com paciência, com respeito e força, que vinha da onde? Vinha da fé que ela tinha no Senhor, né? A sua confiança que Deus podia realizar essa graça em sua vida, a conversão do seu marido.
Ela amou ternamente seu marido, mesmo com os seus inúmeros defeitos. O seu segredo era pensar apenas naquilo que ele tinha de bom, de positivo. Olhar suas qualidades, extraindo dele o que ele tinha de melhor, não é verdade? E essa postura, né, foi fruto de vigilância, de empenho na santidade da sua família. Quantas vezes precisamos calar, né, diante da infidelidade, injustiça e maus tratos de Patrício? Quantas vezes ela precisou se calar diante disso? Quanta paciência, uma visão espiritual que ela mostrou ter, né? E assim ela conseguiu a vitória. Com certeza ela teve um exercício de perdão diário. Todo dia ela tinha que perdoar Patrício. Todo dia ela tinha que demonstrar o amor de Deus na vida dele, através dos seus atos, da sua maneira de lidar, sua maneira de silenciar, através da sua entrega. Como eu já falei várias vezes, Santa Mônica chorou e orou e não se deu por vencida. Ela não, em momento algum, ela pensou que ela não ia conseguir essa vitória. Ela confiou na força da oração, ela confiou em Deus, né? Santa Mônica, ela vem então com um exemplo de força, de determinação para nós. Ela rezou ao Senhor, apelou para, com todas as maneiras, com todas as possibilidades, com sua mente, com seu coração, né? Mesmo depois que o seu filho foi embora de casa, mesmo com toda a sua revolta, né? Ela não desistiu de resgatar o seu filho. E não podia ser diferente, né? Ela conseguiu ver o seu filho. E hoje ela conseguiu ver o filho convertido. E hoje a gente tem, né? Santo Agostinho, doutor da nossa igreja. Graças à luta, à intercessão de uma mãe. Graças à confiança que Mônica tinha no Senhor, que Deus tudo pode, né? E para colhermos as graças, de repente, você está hoje com um filho no vício das drogas, no álcool, revoltado, com uma situação fora, com ideologias em sua mente entranhada, e você pensa em desistir. Mas não, desiste não. Pensa em Santa Mônica. Pensa na estratégia desta guerreira Mônica. Siga seus passos. Siga seu exemplo, né? E você vai ver como todas as coisas vão mudar. Você também pode falar para mim assim, Denise, mas Mônica já nasceu santa, já nasceu formada, é uma mulher. Não, ela também foi lapidada por Deus, né? Tem até uma parte da sua história que, como a família pedia para que ela pudesse pegar o vinho para servir para as visitas, ela começou a ter aquele hábito, dizem, né, de provar, né? E primeiro foi por uma peça, né? Como pregando uma peça. Depois ela foi se acostumando e até que uma serva que cuidava dela disse para ela, chamou ela de beberrona. E aí ela ficou com tanta vergonha, que nunca mais fez aquilo. E começou a se lapidar e a se olhar e dizer, e tentar se moldar, né? Para que fosse uma mulher onde todos olhassem e falassem coisas boas, né? Então, na infância dela, ela passou por isso. E ela foi buscando as coisas do alto. Ela foi buscando as coisas de Deus. E com Deus, e com certeza, com Nossa Mãe Maria Santíssima, ela foi se moldando e se formou nessa escola de fé, essa escola de Maria, essa mulher guerreira, essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, né? Eu vou reforçar para vocês aqui uma coisa que eu achei assim super bacana, super importante, quando eu li sobre a história de Santa Mônica, né?
E também escutei, né, a live da fundadora do movimento Mães que Oram, falando também sobre Santa Mônica, e isso que ficou muito forte para mim, né? Esse manual de esposa que Santa Mônica traz contra as brigas em casa, né? Então, você que está vivendo essa situação de conflito, né? Ela traz essas dicas para gente rezar sem cessar, enfatizar as virtudes do outro, guardar o silêncio na hora que o seu marido gritava, ela guardava o silêncio. Quando ele se acalmava, quando ele estava bem calmo, aí sim ela tentava falar e argumentar, né? E não desistiu de interceder, ela perdoava sempre, né? E para ajudar a perdoar, ela sempre lembrava daquilo que ele tinha de bom, né? Em contraposto daquilo que ele fazia. Então, assim, Santa Mônica foi moldando e fazendo que aquele homem, Patrício, visse nela algo diferente, que fez com que o seu coração mudasse, que fez com que ele se convertesse. Não só ele, mas também sua mãe, que não era fácil, né? Então, é isso aí. Não só para o filho Agostinho, mas a vida familiar de Mônica é uma escola para nós, para cada um de nós. E na luta pelo seu filho, incessante, lágrimas desceram, né? E uma vez um dos seus confessores falou para ela assim, né? Para ela continuar rezando, pois era impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Quer dizer, né? E ela continuou ali na luta até ver a vitória. Vitória para a sua vida, eu também desejo nessa tarde, no dia de hoje, e que esse vídeo tenha te encorajado a continuar rezando, a continuar se moldando nessa escola de formação que é o Movimento Ama. Até a próxima formação. Fiquem com Deus.